Então você vai no seu clínico, no seu cardiologista ou mesmo no seu urologista. Faz os exames, descobre que está com a próstata aumentada. Doutor, e agora? O que eu faço? Minha próstata aumentada. Nesse vídeo eu vou explicar o que você deve fazer a partir do momento que você tem essa informação. O que é importante e quais medidas que você deve tomar. A primeira coisa que você precisa saber é que a condição da próstata aumentada normalmente não exige um tratamento imediato. E mais importante, se você já passou pelo seu urologista e ele falou que você só tem a próstata aumentada ou hiperplasia prostática benigna, isso não é um câncer de próstata. Isso é uma outra situação. E se você tem a próstata aumentada e não tem sintomas, como é que a partir daí a gente também vai te ajudar a conduzir e acompanhar esse momento na sua vida? Se esse assunto te interessa e você acha que precisa entender um pouco mais e melhor sobre a próstata aumentada, se inscreve no canal. Isso vai ser importante para te manter informado e também que a gente possa levar informação de qualidade a outras pessoas. Existem alguns homens que têm lá esse diagnóstico da próstata aumentada, seja feito num ultrassom, numa ressonância, numa tomografia, algum exame de imagem que mostra que ele tem a próstata aumentada. E depois de ir ao urologista fazer outros exames, como PSA, enfim, definiu que é somente a hiperplasia prostática benigna, mas ele não tem sintomas. Não há nada que incomode ele nesse momento. O que é importante ele saber? É importante saber que há necessidade de manter o acompanhamento clínico com o seu urologista, especialmente o encontro anual com o seu urologista para fazer screening ou método diagnóstico dos cânceres de próstata de forma precoce, mas no caso da próstata aumentada, você vai ser informado sobre sintomas que podem acontecer. E se esses sintomas vierem a acontecer, como é que vai ser feito esse passo a passo desse tratamento? Não há necessidade nenhuma de tratar a próstata porque ela está grande. Isso é uma indicação ruim de tratamento. Agora, quando você tem o diagnóstico da próstata aumentada, de qualquer volume, mas ela está te causando sintomas, jato fraco, está acordando muita noite, tem urgência miccional, está atrapalhando sua vida. Você começa a perceber que você vai nos lugares, tem que saber se tem banheiro ou não, por exemplo, para você ir. Se você vai fazer uma viagem, você fica preocupado, naquele caminho tem um banheiro, local para você parar. Esses sintomas são interessantes você saber e conhecê-los. Eu tenho um vídeo aqui já no nosso canal que fala um pouco sobre os 7 principais sintomas que envolvem a próstata aumentada, né? Então é interessante também você ir lá, olhar esses sintomas e se perceber se aquilo encaixa também no que você está vivendo, no seu contexto de saúde de vida nesse momento. É importante saber que você vai precisar de algum tipo de tratamento ou de orientação, que pode ser desde a coisa mais simples, um tratamento comportamental, uma orientação sobre o seu comportamento, mudança de alguns hábitos de vida, que pode ser um tratamento medicamentoso, com melhoras e efeitos colaterais que envolvem esse tratamento medicamentoso, ou mesmo um tratamento cirúrgico até da próstata. Muitas vezes a próstata tem aumento e tem características que vão definir já que há necessidade de tratamento cirúrgico. Não dá para ficar adiando muito com o tratamento clínico por conta da piora desse quadro para o paciente. Agora, se você está pensando em tratamento, existe aqui um vídeo que está lá no card do meu canal que fala exatamente sobre os melhores tratamentos disponíveis para próstata aumentada. Se a gente fosse pensar em elencar os erros mais comuns que podem acontecer quando o homem tem um relato ou tem o aviso, né, que ele tem uma próstata aumentada, eu diria os 3 principais, vamos colocar dessa forma. E o último você vai se surpreender. O primeiro é você achar que aquilo não é importante, não valorizar aquela indicação ou aquela necessidade de alguma avaliação ou acompanhamento pelo seu urologista. Quando a gente recebe um diagnóstico, a primeira questão que envolve a psicologia médica mesmo se chama negação. Negar, pô, não tenho isso. Pô, não tenho nada, né? Tô urinando normal, eu urino normal, tá tudo bem, mas vale a pena você investigar melhor e saber qual a melhor conduta a ser feita no seu caso. Se é só acompanhar, se é terapia comportamental, se é medicamento ou mesmo tratamento cirúrgico. O segundo erro é descobrir que tem a doença e nós homens, por sermos procrastinadores por natureza, esticarmos a corda ao máximo, até que a bexiga entre em fadiga, que ela falhe, que tenha uma retenção urinária, que eu tenha um sangramento, e não entender que se eu tivesse feito um tratamento lá no começo, seja com medicamento ou uma cirurgia, quando ela é bem indicada, eu teria uma qualidade de vida muito melhor e evitaria uma série de transtornos que vão te acometer ao longo da sua vida por não acreditar nesse diagnóstico. Que você entenda que tem uma doença. Isso é comum de acontecer e a negação desses sintomas ou dessa condição é um grande problema. E se eu fosse elencar um terceiro erro, e aí esse pode te surpreender, é não ouvir a sua mulher. Parece besteira, né? Mas hoje eu operei um paciente de manhã, por exemplo, que ele já dorme fora do quarto há quase 3 anos,
porque ele acorda várias vezes à noite e acordava ela quando ele ia ao banheiro. Acabaram dormindo em quartos separados por isso. Ontem eu conversei com um paciente que tinha operado e ele me fez uma revelação que me chamou muita atenção. Ele saía de Niterói para ir para o Rio, eles sempre paravam no mesmo banheiro, já ali próximo à região central do Rio, antes de avançar até a Zona Sul, por exemplo, porque tinha que ir ao banheiro. E ele falou para mim que depois da cirurgia foi a primeira vez que ele não estava preocupado. Vamos parar? Ela perguntou para ele, ele falou, não, acho que por mim tá tudo bem. E ela se assustou com a resposta. E depois ela falou para mim o que acontecia, que os dois iam ao banheiro e sempre ela saía antes e ele tinha que ficar procurando por ela. E ontem, depois da cirurgia, quase um mês após a cirurgia, foi a primeira vez em muitos anos que ele saiu primeiro e ele chegou lá e ela se deparou com ele logo já na saída do banheiro. Ele já tinha acabado de urinar e estava muito melhor em relação à sua qualidade de vida. Então parece besteira, mas às vezes ouvir o que a companheira, uma pessoa de fora, está percebendo em relação à sua saúde, pode fazer muita diferença nessa hora também. Muitas vezes, sem perceber, sua qualidade de vida está deteriorando, sua parceira está vendo, já te alertou algumas vezes e você não valorizou. Então às vezes ouvir sua esposa, ouvir um filho que percebe que a coisa não está tão bem, vale a pena também como forma de procurar tratamento para melhorar a sua saúde e qualidade de vida.